O que existe dentro dessa arca? Era uma vez, num castelo muito distante, existia uma arca que continha um tesouro em seu interior. Ela repousava tranquilamente e serenamente entre duas colunas, que dia e noite emanavam luz, garantindo vitalidade a esse tesouro. A coluna da esquerda se chamava design didático, que por si emanava ações intencionais através de métodos, técnicas, usos de recursos tecnológicos, modos de produção planejados para se atingir um objetivo. Mas faltava um elemento que alimentasse. Então, o design didático queria ser diferente e não se apoiava a esta. E se apoiava a coluna da direita, que se chamava criatividade. E a esta cabia a missão de levar todo o processo à transcendência do real comum ao imaginário manifestado. Assim, nessa perfeita interação, nessa mistura de luzes, o tesouro se manifestava com seu brilho pleno, atingindo a muitos. O que existe dentro dessa arca? O resultado da combinação do design didático, alimentado pela criatividade e alimentando a criatividade, o tesouro que se chama conhecimento. Era uma vez. O que existe dentro dessa arca? Era uma vez, num castelo muito distante, existia uma arca que continha um tesouro no seu interior. Que bosta! O que existe dentro dessa arca? Era uma vez, num castelo muito distante, existia uma arca que continha um tesouro no seu interior. Ela repousava tranquilamente e serenamente entre duas colunas, que dia e noite emanavam luz. A coluna da esquerda O que existe dentro dessa arca? Era uma vez, num castelo muito distante, existia uma arca que continha um tesouro no seu interior. Ela repousava tranquilamente e serenamente entre duas colunas que dia e noite emanavam luz, garantindo energia vital para esse tesouro. A coluna da esquerda se chamava design didático, que, por si, representava um processo movido por ações intencionais, através da aplicação de metodologias próprias, uso de recursos tecnológicos, fundamentos pedagógicos, que resultam em um modo de produção planejado para se atingir um determinado objetivo. Mas o design didático, para fugir do racional e da mesmice comum, se misturava à luz da coluna da direita,
que se chamava criatividade. E nessa interação se sentia completo. Nesse castelo e por todo o reino, a criatividade era considerada uma fada. Sim, uma fada, pois através de sua magia transcendia o tempo e o espaço. Ia buscar no inconsciente toda a forma perfeita de manifestação do antes não manifesto. E quando sua luz banhava com raios dourados o design didático, trazia realidades ao nível da consciência, do alvorecer, da aplicação dos mesmos coisas. Tem que fazer. O que existe dentro dessa arca? Era uma vez. Num castelo muito distante existia uma arca que continha um tesouro no seu interior. Ela repousava tranquila e serenamente entre duas colunas que dia e noite emanavam luz, garantindo o tesouro. Ah, errei, não é tesouro, é energia vital, saco. O que existe dentro dessa arca? Era uma vez. Num castelo muito distante, existia uma arca que continha um tesouro no seu interior. Ela repousava tranquila e serenamente entre duas colunas que dia e noite emanavam luz, garantindo energia vital para esse tesouro. A coluna da esquerda se chamava design didático, que por si representa um processo movido por ações intencionais através da aplicação de metodologias próprias, uso de recursos tecnológicos, fundamentos pedagógicos, que resultam em um modo de produção planejado para se atingir um determinado objetivo. Mas o design didático, para fugir do racional, da mesmice comum, se misturava à luz da coluna da direita, que se chama criatividade. E nessa interação, o design didático se sentia completo. Nesse castelo e por todo o reino, a criatividade era considerada uma fada. Sim, uma fada, pois através de sua magia transcendia o tempo e o espaço. Ia buscar no inconsciente toda a forma perfeita de manifestação do antes não manifesto. E quando sua luz banhava com raios dourados o design didático, trazia realidades ao nível da consciência, o alvorecer da aplicação dos mesmos conceitos, agora ditos de outra forma. Agora, envolvidos na simplicidade do entendimento. E assim, nessa perfeita interação, nesse misturar de luzes, a arca se abria e emanava a todos que dela tivessem contato,
o seu tesouro que se chamava e se chama conhecimento. Era uma vez. O que existe dentro dessa arca? Era uma vez. Num castelo muito distante, existia uma... O que existe dentro dessa arca? Era uma vez. Num castelo muito distante, existia uma arca que continha um tesouro no seu interior. Ela repousava tranquila e serenamente entre duas colunas que, dia e noite, emanavam luz, garantindo energia vital para esse tesouro. A coluna da esquerda se chamava design didático, que por si representa um processo movido por ações intencionais através de metodologias próprias para... O que existe dentro dessa arca? Era uma vez. Num castelo muito distante, existia uma arca que continha um tesouro no seu interior. Ela repousava tranquila e serenamente entre duas colunas que, dia e noite, emanavam luz, garantindo energia vital para esse tesouro. A coluna da esquerda se chamava design didático, que por si representa um processo movido por ações intencionais através da aplicação de metodologias próprias, uso de recursos tecnológicos, fundamentos pedagógicos, resultam em um modo de produção planejado para se atingir um determinado objetivo. Mas ele, o design didático, para fugir do racional e da mesmice comum, se misturava à luz da coluna da direita, que se chamava criatividade. E dessa interação se sentia completo. Nesse castelo e por todo o reino, a criatividade era considerada uma fada. Sim, uma fada, pois através de sua magia transcendia o tempo e o espaço, indo buscar no inconsciente toda a forma perfeita de manifestação do antes não manifestado. Manifestei gagueira. O que existe dentro dessa arca? Era uma vez, num castelo muito distante, existia uma arca que não ficou legal. O que existe dentro dessa arca? Era uma vez. O que existe dentro dessa arca? Era uma vez, num castelo muito distante, uma arca que continha um tesouro no seu interior.
Ela repousava tranquila e serenamente entre duas colunas, que dia e noite emanavam luz, garantindo energia vital para esse tesouro. A coluna da esquerda se chamava design didático, que por si representa um processo movido por ações intencionais através da aplicação de metodologias próprias, o uso de recursos tecnológicos, fundamentos pedagógicos, que resultam num modo de produção planejado para se atingir um determinado objetivo. Mas ele, o design didático, para fugir do racional, da mesmice comum, se misturava à luz da coluna da direita, que se chama criatividade. E nessa interação, ele se sentia completo. Nesse castelo e por todo o reino, a criatividade era considerada uma fada. Uma fada? Sim, uma fada. Pois, através de sua magia, transcendia o tempo e o espaço. Ia buscar no inconsciente toda a forma perfeita de manifestação do antes não manifestado. O que manifestou agora foi um belo de um tropeço. O que existe dentro dessa arca? Obrigado, microcomputador. Você fez barulho quando não podia. O que existe dentro dessa arca? Era uma vez, num castelo muito distante, existia uma arca que continha um tesouro no seu interior. Ela repousava tranquila e serenamente entre duas colunas, que dia e noite emanavam luz, garantindo energia vital a esse tesouro. A coluna da esquerda se chamava design didático, que por si representa um processo movido por ações intencionais, através da aplicação de metodologias próprias, uso de recursos tecnológicos, fundamentos pedagógicos, que resultam em um modo de produção planejado para se atingir um determinado objetivo. Mas ele, o design didático, para fugir do racional, da mesmice comum, se misturava à luz da coluna da direita, que se chama criatividade. Se o vizinho parar de brigar, eu acho que dá certo o negócio aqui. O que existe dentro dessa arca? Era uma vez, num castelo muito distante, existia uma arca que continha um tesouro no seu interior. Ela repousava tranquila e serenamente entre duas colunas, que dia e noite emanavam luz, garantindo energia vital para esse tesouro. A coluna da esquerda se chamava design didático, que por si representa um processo movido por ações intencionais através da aplicação de tecnologia, fundamentos pedagógicos que... Nossa, que horrível! O que existe dentro dessa arca? Era uma vez um castelo muito distante, uma arca que continha um tesouro no seu interior. Ela repousava tranquila e serenamente entre duas colunas, que dia e noite emanavam luz, garantindo energia vital para esse tesouro. A coluna da esquerda se chamava design didático, que, por si, representa um processo movido por ações intencionais através da aplicação de metodologias próprias,
uso de recursos tecnológicos, fundamentos pedagógicos, que resultam em um modo de produção planejado para se atingir um determinado objetivo. O que existe dentro dessa arca? O que existe dentro dessa arca? Era uma vez, num castelo muito distante, uma arca. O que existe dentro dessa arca? Putz, eu não posso. O que existe dentro dessa arca? Era uma vez, num castelo muito distante, existia uma arca que continha um tesouro. Ela repousava tranquila e serenamente entre duas colunas que dia e noite emanavam luz, garantindo energia vital para esse tesouro. A coluna da esquerda se chamava design didático, que por si representava um processo... Enrolei a língua. O que existe dentro dessa arca? Era uma vez, num castelo muito distante, existia uma arca que continha um tesouro no seu interior. Ela repousava tranquila e serenamente entre duas colunas, que dia e noite emanavam luz, garantindo energia vital para esse tesouro. A coluna da esquerda se chamava design didático, que por si representa um processo movido por ações intencionais, através da aplicação de metodologias próprias, uso de recursos tecnológicos, fundamentos pedagógicos que resultam em um modo de produção planejado para se atingir um determinado objetivo. Mas ele, o design didático, para fugir do racional, da mesmice comum, se misturava à luz da coluna da direita, que se chamava criatividade. E nessa interação, ele se sentia completo. Nesse castelo e por todo o reino, a criatividade era considerada uma fada. Uma fada? Sim, uma fada, pois através da sua magia transcendia o tempo e o espaço, indo buscar no inconsciente toda a forma perfeita de manifestação do antes não manifestado. Mas para isso, para manifestar, ela precisava vencer um dragão, que se chamava ansiedade. E ele queria por tudo atrapalhar esse processo, mantendo as coisas sempre no racional, no óbvio, na mesmice. Então, com o tempo, a ajuda do tempo, seu amigo, essa fada, que se chama criatividade, vencia o dragão e seguia, emanando a sua luz com raios dourados sobre o design didático. Trazia a realidade ao nível da consciência, trazia o alvorecer da aplicação dos mesmos conceitos, agora ditos de outra forma, agora envolvidos na simplicidade do entendimento. E assim, nessa perfeita interação, nessa mistura de luzes, a arca se abria e emanava a todos a que dela tivessem contato o seu tesouro, que se chamava conhecimento. Era uma vez num castelo muito distante. O que existe dentro dessa arca? Era uma vez,
num castelo muito distante, existia uma arca que continha um tesouro no seu interior. Ela repousava tranquila e serenamente entre duas colunas, que dia e noite emanavam luz, garantindo energia vital para esse tesouro. A coluna da esquerda se chamava design didático, que por si representa um processo movido por ações intencionais através da aplicação de metodologias próprias, uso de recursos tecnológicos, fundamentos pedagógicos que resultam em um modo de produção planejado para se atingir um determinado objetivo. Mas ele, o design didático, para fugir do racional, da mesmice comum, se misturava à luz da coluna da direita, que se chamava criatividade. E nessa interação, ele se sentia completo. Nesse castelo, e por todo o reino, a criatividade era considerada uma fada. Uma fada? Sim, uma fada, pois através de sua magia transcendia o tempo e o espaço, indo buscar no inconsciente toda a forma perfeita de manifestação do antes não manifestado. Manifesto, burro. Tenho paciência, eu vou fazer isso. O que existe dentro dessa arca? Era uma vez, num castelo muito distante, uma arca que continha o tesouro no seu interior. Ela repousava tranquila e serenamente entre duas colunas, que de dia e noite emanavam luz, garantindo energia vital para esse tesouro. A coluna da esquerda se chamava design didático, que por si representa um processo movido por ações intencionais através da aplicação de metodologias próprias, uso de recursos tecnológicos, fundamentos pedagógicos, que resultam em nada. O que existe dentro dessa arca? A igreja batendo sino exatamente agora, não conseguindo gravar, pararam. O que existe dentro dessa arca? Era uma vez, num castelo muito distante, uma arca que continha um tesouro no seu interior. Ela repousava tranquila e serenamente entre duas colunas, que dia e noite emanavam luz, garantindo energia vital para esse tesouro. A coluna da esquerda se chamava design didático, que por si representa um processo movido por ações intencionais, através da aplicação de metodologias próprias, uso de recursos tecnológicos, fundamentos pedagógicos, que no seu conjunto resultam em um modo de produção planejado para se atingir um determinado objetivo. Mas ele, o design didático, para fugir do racional, da mesmice comum, se misturava à luz da coluna da direita, que se chamava criatividade. E dessa interação, ele se sentia completo. Nesse castelo, e por todo o reino, a criatividade era considerada uma fada. Uma fada? Sim, uma fada, pois através da sua magia transcendia o tempo e o espaço, indo buscar no inconsciente toda a forma perfeita de manifestação do antes não manifesto. Mas, para que ela conseguisse atingir o seu objetivo dessa manifestação, ela tinha que vencer um dragão,
que se chamava ansiedade. E ela tinha uma arma muito forte, muito boa, que era o tempo. Então, ela usava o tempo no sentido de se acalmar, no sentido de respirar, no sentido de se fazer presente. E quando vencia esse dragão, a sua luz banhava com raios dourados o design didático. Fazia a realidade já não mais ao nível da inconsciência, mas sim ao nível da consciência. E o alvorecer da aplicação dos mesmos conceitos, agora ditos de outra forma, agora envolvidos na simplicidade do entendimento. E assim, nessa perfeita interação, nesse misturar de luzes, a arca se abria e emanava a todos que dela fizessem contato o seu tesouro que se chama conhecimento. Era uma vez um castelo muito distante.